Shalom Adonai, povo de Deus, tudo bom com vocês? Como estão esses dias de quarentena? Ainda é necessário que ficamos em casa, que protejamos a nossa família, porque ainda não foi nos ofertado, nenhum tipo de saída, nenhum tipo de vacina, nenhum tipo de cura. Então, no início desse nosso momento, desse nosso devocional, eu quero pedir a sua compreensão para que continuemos nesse propósito de permanecermos em nossas casas, confinados, ressalvados das situações daqueles que precisam realmente trabalhar, daqueles que não têm outro meio de prover sua casa, que possam ter o cuidado, a proteção necessária para passarmos por esses dias ilesos no Senhor. Como já dissemos em algumas mensagens passadas, esse é o tempo de marcarmos os umbrais de nossas casas com uma marcação de Deus, com oração, com devocionais, com jejum, com muito amor à nossa família, porque tudo começa nela, é a nossa base. O nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre aquilo que está escrito lá no livro do apóstolo João, o Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, lá no capítulo 10, nós temos um texto muito bom para se ler, um texto muito bom para se meditar. Jesus fala sobre os dois reinos. Jesus nos dá duas opções aqui. Ele diz que existe uma porta que nos leva a uma pastagem boa, que nos leva à salvação, e que Ele é essa porta. Ele representa o reino de Deus. Ele é o reino de Deus. E na outra ele diz que existe um ser que é o ladrão, que veio para a terra e que veio para nossas vidas senão para matar, roubar e destruir. Bom, existem algumas pessoas que dizem: não, pastor, olha, eu respeito demais sua opinião, mas eu não creio em inferno, eu não creio em Deus. Eu creio que todo mundo aqui pode ter suas escolhas, pode ter a sua vida. Bom, nós que estamos do lado de cá, nós temos, principalmente eu que estou aqui agora, gravando esse devocional com você, trazendo de uma maneira diferente, uma forma de você pensar de como está conduzindo a sua vida. Veja, existe um ditado secular que diz que em time que está ganhando não se mexe. Isso é um ditado. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez já ouviu falar. Então vejamos, nós que estamos do lado de cá, o manual de nossa vida, a Bíblia, ela fala que o nosso caminho ele não será fácil. O próprio Jesus diz que existe uma porta estreita, que nós iremos passar por ela, um caminho que é espinhoso, que é difícil de se caminhar, porque nesse caminho nós temos que abdicar de muitas coisas que o mundo oferece. Então veja, a Bíblia fala que o caminho daqueles que creem em Cristo, que aceitarem o projeto de salvação de Jesus, ele seria meio que difícil, porque nossos princípios, os princípios que a palavra de Deus nos reserva, são princípios muito difíceis de se executar. Mas a nossa missão enquanto vida, nos nossos 120 anos que nós temos de máximo de vida, segundo a própria Bíblia, a nossa missão então é tentar vivê-los de forma quase que 100%. Difícil viver, de fato é. Mas a nossa missão é essa. Princípio da santidade, princípio da justiça, do domínio próprio, do amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, mandamentos e mais mandamentos que o Senhor trouxe para nós, que tornam a nossa vida uma vida preparada para viver o reino de Deus aqui na terra, Romanos 5,17, e também para vivermos o reino de Deus pós-morte, pós os 120 anos, no máximo, se tivermos. Essa é a nossa promessa para nós que cremos.
Para aqueles que não creem, eu tenho só uma coisa para dizer para vocês. Lembre-se do ditado: em time que está ganhando, não se mexe. Para você que não acredita em Satanás, a nossa Bíblia fala diversas e por diversas vezes da existência dele. Jó 1, capítulo 6, Mateus 4, capítulo 1, e assim sucessivamente. Então nos resta simplesmente ter esses dois caminhos. Bom, isso para aqueles que creem, né? É por isso que eu estou falando com você aqui, eu não estou te enchendo com os versículos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é só o meu lado, né? Para mim, que acredito, para minha família, para os meus irmãos e até mesmo para você que está do outro lado da tela. Perceba, eu me considero e vivo a minha vida como filho de Deus, procuro viver a minha vida como servo, servindo no reino, e procuro viver a minha vida como amigo, confidente de Deus. E você? Como você está procurando viver a tua vida? Explica para mim. Fala para mim então agora aí como é que você está vivendo a sua vida. Pastor, eu creio em Deus. É verdade? A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo cumpre aquilo que ele determina. Aquele que crê em Deus cumpre aquilo que ele determina. Nosso primeiro mandamento é amar a Deus, somente a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esses dois mandamentos, eu nem preciso ir nos outros. Esses dois mandamentos, a Bíblia, o próprio Jesus fala que resume todo o reino dos céus. Reino de Deus significa abdicar de coisas para você e procurar viver um bem comum, um bem da maioria. Posso ter projetos pessoais, pastor? Pode. Posso ter sonhos, pastor, que eu queira alcançar? Pode, inclusive Deus é seu aliado. Agora vamos pensar um pouco do outro lado. Veja, se você estiver fazendo tudo certo, se você estiver cumprindo todos os requisitos e mandamentos que o inimigo, que o diabo, que Satanás quer que você faça, por que ele mexeria com você? Agora. Por que ele te torturaria? Por que ele privaria você do seu ganho financeiro? Por que o diabo mexeria com a sua família? Por que razão o diabo te causaria problema se você cumpre fielmente aquilo que ele te determinou fazer? Se você difama pessoas, se você trapaceia pessoas, se você mente, se você rouba, se você faz de tudo para trapacear, para conseguir os seus objetivos, você passa por cima de todo mundo, você não se preocupa com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu colega. Veja, só pense um pouquinho. Se você faz de tudo, se você cumpre, ainda que involuntariamente, os princípios que prega o diabo, matar, roubar e destruir, se você, talvez de forma involuntária, ou talvez até mesmo querendo o adore, por que ele te perseguiria? Por que ele não permitiria? Porque o diabo também pode fazer, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o mundo já está imersa no maligno. Vejamos como estão os países da terra, vivendo em guerra, em problema, pestes, pandemias, problemas e mais problemas acontecendo no mundo afora, tudo projeto de destruição. Então veja, em time que está ganhando, não se mexe. Só que o que perdemos com isso é um caso a se pensar. Bom, para mim que creio em Cristo, a minha promessa é, Romanos 5,17 fala que eu, além de amar e servir a Deus, eu vou reinar aqui na terra. Reinar no sentido de quê, amados?
colega que está do outro lado da tela. Reinar no sentido de ter um domínio próprio, de poder escolher o que eu quero fazer. Muitos não podem. Muitos não podem escolher passar um dia sem ingerir bebida alcoólica. Muitos não podem ter o privilégio da escolha de passar um dia sem usar drogas, sem se prostituir. Muitos não podem ter a escolha de sair porque estão presos por causa de suas escolhas. Eu ainda posso fazer isso. Isso é reinar. O reino não é simplesmente ter uma coroa na cabeça, um cetro na mão e decidir quem vai viver, quem vai morrer. O reino é ter a sua vida para você. E isso Jesus Cristo nos deu através do projeto que nosso Pai fez. Um projeto de salvação, João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então eu convido você a pensar, por que talvez a sua vida não está uma confusão? Por que talvez a sua vida não está uma confusão? Só existe duas explicações. Ou nós estamos vivendo um projeto e princípios da palavra de Deus, justiça, amor, carinho, compaixão, amando a Deus sobre todas as coisas, ou nós estamos agradando a alguém que não quer nos incomodar por enquanto. Porque nós estamos sendo instrumentos dele para fazer coisas que ele quer para o mundo. A destruição, o roubo e a mentira. Pense em que lado ou que caminho você está trilhando. A quem você está servindo realmente? Eu espero do fundo do coração que você esteja servindo ao caminho que leva à tua salvação e à salvação da sua casa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Eu quero aqui, Senhor, apresentar não só a mim e a minha família, mas também apresentar aqueles que estão do outro lado dessa tela, assistindo esse vídeo, crendo que dias melhores virão, que tempos melhores virão, e aqueles que entenderam que precisa trilhar um novo caminho. Existem dois caminhos. Um caminho que leva à salvação, que nos leva ao reinado em Cristo, e um caminho que nos leva a um reinado nas trevas, a um caminho que nos leva ao inferno. Eu quero orar com essas pessoas agora. É notório, Senhor, os caminhos que nós temos que trilhar. Em nome de Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos estar preparados para viver tempos de vitória. Mas de vitórias de libertação, de cura, de tratamento, e não tempos de vitórias momentâneas que depois irão ser cobradas a preço de sangue de nós. Em nome de Jesus, abençoa a nossa casa nesse tempo de quarentena. Livra-nos, Senhor, de qualquer infecção. Livra-nos, Senhor, de qualquer coisa que possa nos tirar a nossa paz, a nossa projeção de vida, em nome de Jesus. Nos colocamos diante do Senhor nesse dia, pedindo graça, paz e tranquilidade. Seja conosco, Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco a todos os dias até a consumação do século. E nesse dia nós pedimos a Tua presença sobre nós. Continue conosco, não só agora, mas também durante toda a nossa vida e durante todo o nosso dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então tenha a certeza de que Deus está com você, Ele quer estar com você, só que Ele precisa de sua permissão, Ele precisa do seu convite, Ele precisa da sua abertura. Se você também gostou dessas mensagens, não só dessa, mas das outras que já foi ministrada aqui nesse canal, curta aí, coloque o seu like aí, o seu gostei, compartilhe com as demais pessoas para que eles também possam conhecer da palavra de Deus, ainda que de um modo diferente, mas é a verdade, é o reino de Deus para a sua casa, amém? Fique com Deus, shalom, shalom, que Deus abençoe você e a sua família.